Vamos agora resolver a tarefa número 4, da página 51, e esta tarefa tem como título Em busca do Teorema de Pitágoras. E vamos ver o enunciado. O enunciado diz-nos o seguinte: observa as figuras compostas por triângulos retângulos e pelos quadrados construídos sobre a hipotenusa e sobre cada um dos catetos. Temos então a figura dividida em três figuras mais pequenas, cada uma delas constituída por um triângulo e por três quadrados. No caso do primeiro triângulo, temos um triângulo retângulo com catetos diferentes. Um cateto mais pequeno que tem uma medida igual a uma unidade de comprimento, não importa qual é a unidade, pode ser o centímetro, o milímetro ou o metro, não importa. Designamos por uma unidade de comprimento. E o cateto maior tem 2 unidades de comprimento. O segundo triângulo já tem catetos iguais. Cada um deles mede 2 unidades de comprimento. E o terceiro triângulo é também um triângulo com catetos diferentes, em que o cateto menor mede 1 unidade de comprimento e o cateto maior mede 1, 2, 3 unidades de comprimento. Relativamente ao primeiro triângulo, vamos então construir 2 quadrados. Um primeiro quadrado com um lado igual a 1 unidade de comprimento, isto é, o lado do quadrado coincide com o cateto menor do triângulo retângulo, e vamos construir um outro quadrado sobre o lado do outro cateto. Isto é, o quadrado terá de lado igual a 2 unidades de comprimento. Agora no segundo triângulo, que é um triângulo retângulo com 2 catetos iguais, vamos então construir 2 quadrados, cada um dos quais sobre o respectivo cateto, e serão quadrados com lados iguais a 2 unidades de comprimento. Portanto, 1, 2, 1, 2. No terceiro triângulo, que tem catetos também diferentes, vamos construir 2 quadrados, um de lado igual a 1 unidade de comprimento, sobre o cateto menor, e outro de lado igual a 3 unidades de comprimento, sobre o cateto maior. Agora vamos analisar as áreas destes quadrados que nós construímos. No caso do primeiro triângulo, teremos o quadrado pequeno com uma área igual a 1 unidade de área. Porquê? Porque a área do quadrado é lado vezes lado. Como cada lado tem de medida 1 unidade de comprimento, 1 unidade vezes 1 dá 1 unidades de área. O segundo quadrado terá de lado igual a 2 unidades de comprimento, portanto 1, 2, portanto a área será 2 vezes 2, ou seja, 4 unidades de área. No caso do segundo triângulo, teremos 2 quadrados com área iguais a 4 unidades de área. Porquê? Porque os quadrados têm lados iguais. Será, portanto, 2 vezes 2, 4, ou seja, 4 unidades de área cada um. No terceiro triângulo, teremos então 2 quadrados. Um com uma área igual a 1 unidade de área, que é 1 vezes 1, e o segundo com uma área de 9 unidades de área, que é 3 vezes 3. Agora vamos analisar as áreas dos quadrados construídos sob as hipotenusas. Qual será a área do quadrado de lado traçado sobre a hipotenusa? Neste momento nós não podemos calcular diretamente. Porquê? Porque o quadrado não é paralelo à malha, não é? Portanto, não conseguimos tirar as medidas. Mas nós podemos contornar esta questão decompondo o quadrado em figuras de triângulos ou quadrados mais pequenos ou paralelogramos, que vamos ver. Então, no caso do quadrado construído sobre esta hipotenusa, ampliando um pouco, podemos decompor este quadrado em um triângulo de base igual a quê? A 1 unidade, 2 unidades, mais este bocadinho, que é meia unidade. Portanto, base igual a 2,5 e a altura igual a quantos? A 1 unidade. Portanto, a área deste triângulo é base vezes a altura sobre 2, ou seja, 2,5 vezes 1, que é a altura, dividido por 2. Do mesmo modo, na parte de cima, temos um triângulo exatamente semelhante. Neste caso, até é igual. É um triângulo de base igual a 2,5, que é 1, 2, 2,5. Fica aqui a metade da distância entre este ponto e este, é dividido por 2. Portanto, temos 2 triângulos de base 2,5 e altura 1. A parte central, como nós vemos, é um paralelogramo. Qual é a área do paralelogramo? É a semissoma das bases vezes a altura. Neste caso, podemos considerar as bases como a base do triângulo, que é 2,5, 2,5, 2,5. Semissoma das bases é 2,5 mais 2,5 dividido por 2, vezes a altura. A altura é medida na vertical, portanto é 1 unidade de comprimento. A distância entre este segmento de reta e este aqui, isto é, entre as bases do paralelogramo, é igual a 1 unidade. Nós consideramos este segmento como base porque, se considerássemos este par de segmentos aqui, nós não sabemos o comprimento, teríamos que o calcular e não sabemos.
Portanto, vamos escolher as dimensões do paralelogramo de modo a que possamos calcular a sua área. Portanto, esta base é conhecida, 2,5, a altura é 1. Se tomássemos este segmento como base, teríamos que saber a sua medida e depois teríamos que saber a altura deste paralelogramo, que seria a distância entre este segmento reto e aquele. Teríamos então que traçar a perpendicular àquele lado a partir deste vértice e depois determinar o seu comprimento. Portanto, a construção seria complicada neste momento, não temos estas medidas. Podemos então concluir que a área deste quadrado é igual à área destes dois triângulos mais a área do paralelogramo, ou seja, é igual a 2 vezes 1,25 mais 2,5, ou seja, é igual a 5 unidades de área. Vamos ver agora o caso do segundo triângulo. Podemos decompor então o quadrado também em dois triângulos. Este triângulo de base igual a 4, portanto 1, 2, 3, 4, e da altura igual a quanto? A 2, não é? 1, 2. A distância entre este ponto e este na vertical, portanto, é 2 unidades. Portanto, base vezes a altura sobre 2 é a área deste triângulo. A parte de cima do quadrado é também outro triângulo. Como nós vemos, podemos então decompor o quadrado em dois triângulos. Neste caso, triângulos isósceles, porquê? Porque os lados correspondem aos lados do quadrado e, portanto, são lados iguais. Podemos então concluir que a área deste quadrado é igual à soma das áreas destes triângulos. Isto é igual a 2 vezes 4 unidades de área, ou seja, 8 unidades de área. Vamos finalmente ver a área do quadrado construído sob a hipotenusa no caso do terceiro triângulo. Como nós vemos, podemos marcar aqui dois triângulos exatamente iguais, de base igual a 1, 2, 3 unidades de comprimento e da altura 1 unidade de comprimento. Depois podemos considerar mais dois triângulos exatamente iguais, mas perpendiculares, com áreas exatamente iguais a 1 unidade de comprimento base vezes a altura 3, é dividido por 2. E fica a sobrar um quadrado mais pequeno, de lado igual a quanto? A 2 unidades de comprimento, 1, 2, portanto a área é igual a 4. Podemos então dizer que a área do nosso quadrado, constituído sob a hipotenusa deste triângulo, é igual à soma das áreas destes 4 triângulos mais a área deste quadrado pequeno, ou seja, é igual a 4 vezes 1,5, dá as áreas dos 4 quadrados, mais 4 de unidades da área do quadrado central mais pequeno, o que vai dar um total de 10 unidades de área. Vamos então preencher a nossa tabela, neste caso a figura A. A área do quadrado assente sobre um dos catetos. Neste caso vamos ter 4 unidades de área, não é? Que é este aqui, 2 vezes 2, mais uma unidade de área que é o mais pequeno. Se somarmos as áreas destes dois quadrados, vamos obter 5, que é exatamente a área do quadrado construído sobre a hipotenusa deste triângulo. O que é que nós podemos concluir desde já? Que a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os respectivos catetos. Portanto, 4 mais 1 é igual a 5. Vamos ver se a regra se mantém para o segundo triângulo. Neste caso, vamos ter dois quadrados de áreas iguais, 4 unidades de área mais 4 unidades de área. Somando 4 mais 4 vai dar 8. Ora, 8 unidades de área é exatamente a área do quadrado construído sobre a hipotenusa deste triângulo retângulo. Portanto, a regra mantém-se. Isto é, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os respectivos catetos. Vamos ver finalmente se no terceiro triângulo a regra se mantém. Temos então a área do quadrado construído sobre o cateto maior, que é 9 unidades de área, mais a área do quadrado construído sobre o cateto menor, que é 1 unidade de área. Ora, 9 mais 1 vai dar 10. Ora, 10 é exatamente a área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Portanto, a regra mantém-se. Isto é, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os respectivos catetos. Vamos então à segunda questão. Preenchendo então a nossa tabelinha, como nós vimos, 4 mais 1 igual a 5, 4 mais 4 igual a 8 e 9 mais 1 igual a 10. E cá está a nossa regra. A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os respectivos catetos, cateto 1 e cateto 2. Vamos ver em termos genéricos. A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os respectivos catetos. Ou podemos dizer o inverso. A soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos é igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa.
Vamos então analisar as nossas conclusões em termos genéricos. Vamos ver aqui é igual à área do quadrado azul. É igual a 3 vezes 3, ou seja, A ao quadrado. Aqui é igual à área do quadrado amarelo. É igual ao lado ao quadrado, ou seja, B ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, 16. Aqui é igual à área do quadrado vermelho. É igual ao quadrado do lado, ou seja, o lado é C, é 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Então, se pensarmos em termos do lado do triângulo retângulo e não em termos das áreas dos quadrados construídos sobre os lados desse triângulo retângulo, podemos dizer que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou, ao contrário, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ora bem, este enunciado é exatamente o enunciado do Teorema de Pitágoras, que nos diz exatamente o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Cá está, C ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma de quê? Do quadrado dos respectivos catetos. A ao quadrado mais B ao quadrado. É, portanto, importante percebermos o significado deste teorema, porque este teorema é um teorema que vai servir de base na matemática daqui para a frente.